No próximo capítulo de A Nobreza do Amor, Gendal vai mostrar que existem prisões que não precisam de grades para destruir uma pessoa por dentro. Kenya saiu da cela, mas continua sendo refém do próprio pai, vigiada por guardas, cercada por ameaças e usada como peça no jogo cruel de um rei que não aceita ser desafiado. Enquanto isso, Pascoal, com a chave do esconderijo da resistência nas mãos, vai transformar o medo de Ladisa em uma armadilha perigosa. E Dumé perceberá que salvar a mulher que ama pode custar a segurança de todos os rebeldes de Batanga. Antes de continuar, já deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história cheia de amor, traição e justiça. Tudo começa dentro do castelo de Batanga. Kenya já não está trancada atrás das grades, mas isso não significa liberdade. Gendal apenas trocou a cela fria por uma prisão maior, onde cada passo da filha é observado, cada palavra é medida e cada movimento pode ser usado contra ela. A princesa pode circular por alguns corredores, mas não pode sair. Não pode se aproximar de quem deseja e muito menos tentar qualquer contato com Dumé. Gendal chama Kenya e fala com a dureza de quem quer transformar a autoridade em medo. Ele deixa claro que ela não venceu nada, que continua sob suas ordens e que sua falsa liberdade existe apenas para proteger a imagem do rei diante das mulheres que chegaram ao castelo disputando o lugar de nova rainha. Não pense que venceu, Kenya. Você continua dentro do meu domínio. Kenya entende imediatamente o jogo do pai. Ele não quer que as pretendentes descubram que sua própria filha foi tratada como traidora. Não quer que o palácio veja a rachadura dentro da família real. Por isso, exige que ela sorria, finja obediência e se comporte como uma princesa exemplar diante de todos. Mas Kenya já não é a mesma mulher que aceitava engolir a própria dor em silêncio. Ela encara Gendal com firmeza e responde que nunca mais vai fingir concordar com suas maldades. A coragem da filha irrita o rei, que se aproxima com uma ameaça ainda mais baixa. Enquanto Dumé estiver solto, ela continuará sendo vigiada, e se tentar fugir, quem pagará o preço será o rebelde que ela ama. Kenya sente o medo atravessar o peito, mas não se permite demonstrar fraqueza. Sabe que o pai está usando seu amor por Dumé como corrente, tentando prendê-la pela culpa, pelo pavor e pela possibilidade de ver o homem amado sofrer por causa dela. O Senhor pode prender meu corpo, mas não manda mais no que eu penso. Essa resposta deixa Gendal ainda mais furioso. Ele ordena que os guardas acompanhem cada passo da filha, e Kenya sai da sala, sabendo que a cela mudou de forma, mas não desapareceu. Agora sua prisão tem corredores, portas abertas e olhos escondidos em cada canto do castelo. Enquanto isso, longe dali, Dumé, Akin e Shinua discutem uma nova forma de ajudá-la. A notícia de que Kenya continua refém deixa Dumé tomado pela revolta. Para ele, Gendal não quer apenas castigar a filha, quer usá-la como isca para atingir a resistência. Akin pede calma, lembrando que Pascoal ainda está com a chave do esconderijo e que qualquer atitude impensada pode condenar todos os rebeldes. Dumé sabe que o amigo tem razão, mas o amor fala mais alto que a prudência. Ele não consegue aceitar que Kenya pague sozinha por ter escolhido o lado da justiça. Ao mesmo tempo, na mata, Ladisa vive o próprio pesadelo. Pascoal surge diante dela segurando a chave perdida durante a fuga e exige respostas. O comandante sabe que aquele objeto não caiu ali por acaso. Ele mostra a chave, observa cada reação da jovem e pergunta qual porta ela abre. Ladisa tenta manter a calma, mas por dentro entende que a resistência inteira está em risco. Você vai me levar até Dumé, por vontade própria ou depois que eu perder a paciência? Mesmo assustada, Ladisa não entrega os amigos. Diz que não sabe de nada, que encontrou a chave na mata, que não conhece sua origem. Mas Pascoal percebe a mentira. Ele se aproxima, ameaça levá-la até Gendal e deixa claro que se ela continuar em silêncio, será tratada como cúmplice dos rebeldes. A tensão cresce a cada segundo.
até que Ladissa aproveita uma distração do comandante e consegue escapar pela mata. Ela corre sem olhar para trás, com o coração disparado e a culpa esmagando sua respiração. Quando finalmente chega ao esconderijo, Akin percebe de imediato que algo terrível aconteceu. Ladissa, tremendo, revela a verdade. Pascoal está com a chave e já sabe que ela pertence à resistência. Akin tenta acalmá-la, segura suas mãos e garante que ela não enfrentará aquele perigo sozinha. Mas os dois entendem que o esconderijo já não é seguro. Se Pascoal seguir as pistas certas, poderá encontrar Dumé, os aliados e todas as famílias protegidas pela resistência. E assim, enquanto Quenya permanece refém dentro do castelo e Ladissa carrega a culpa por uma chave perdida, a guerra contra Jendal entra em uma fase ainda mais perigosa. Porque agora Pascoal tem uma pista, Dumé tem um amor ameaçado, e Batanga está prestes a descobrir que nenhuma escolha corajosa vem sem consequência. Enquanto Batanga vive o medo de uma nova invasão ao esconderijo da resistência, no Brasil, Virgínia começa a provar o gosto amargo das consequências. Depois de tantas armações, depois de perseguir Lica, desafiar Padre Viriato e envergonhar os próprios pais, a jovem finalmente precisa cumprir o castigo imposto por Diógenes. E para alguém acostumada a mandar, humilhar e se colocar acima de todos, ajudar nos trabalhos da igreja parece uma punição insuportável. Virgínia chega ao local com o rosto fechado, arrastando os passos e reclamando de tudo. Para ela, aquilo é uma humilhação pública. Não consegue aceitar que Diógenes tenha permitido que sua filha, criada no luxo, precise agora limpar, organizar e obedecer às orientações do padre que ela mesma tentou prejudicar. Mas Viriato não a trata com vingança. O padre não levanta a voz, não a ridiculariza, não transforma a queda dela em espetáculo. Apenas entrega algumas tarefas e pede respeito. Essa serenidade irrita Virgínia ainda mais. Ela preferiria um inimigo gritando, alguém que confirmasse sua fantasia de perseguição. Mas diante de um homem calmo, justo e firme, sua pose de vítima pede força. Trabalhe com dignidade, Virgínia. Talvez o silêncio ensine o que o orgulho nunca deixou você aprender. A jovem range os dentes, pega o que precisa para limpar a igreja e tenta esconder a revolta. Só que o pior ainda está por vir. Mirinho aparece, e ao vê-la naquela situação, não consegue disfarçar a diversão. Para ele, a cena é quase irresistível. Virgínia, sempre tão arrogante, agora cumprindo tarefas diante do padre que tentou derrubar. Ele se aproxima com um sorriso provocador, comentando que nunca imaginou ver a grande Virgínia trabalhando justamente na igreja. A jovem se vira furiosa, mandando que ele pare de rir. Mas Mirinho insiste, cutuca, provoca, como se quisesse medir até onde vai a paciência dela. Virgínia já está no limite, quando Lica aparece. Basta ver a rival para que toda a raiva volte com força. Em sua cabeça, Lica é a culpada por tudo, pelo castigo, pela decepção de Diógenes, pela vergonha diante da cidade, pelo olhar distante de Tônio, pela ruína de seus planos. Virgínia não consegue olhar para os próprios erros. Precisa transformar alguém em alvo, e esse alvo continua sendo Lica. Ela começa a ofender a costureira, dizendo que sua vida foi destruída desde que ela chegou à cidade. Lica tenta manter a calma. Não quer transformar a igreja em palco de escândalo, mas também não está mais disposta a abaixar a cabeça diante de quem tentou destruí-la tantas vezes. Eu não mandei você contratar criminoso, Virgínia. Também não mandei você mentir para seus pais. Pare de culpar os outros pelo que você escolheu fazer. As palavras acertam Virgínia como uma bofetada. A jovem perde completamente o controle e parte para cima de Lica. As pessoas presentes se assustam. Por um instante, parece que a confusão vai sair do controle, mas Lica reage com firmeza. Segura os braços da rival e impede que a agressão continue. Não há medo em seu olhar. Há limite. Nunca mais tente me atacar. Padre Viriato exige calma. Mirinho, que antes ria, agora percebe que a situação ficou séria demais. E justamente nesse momento, Diógenes chega à igreja.
Ao ver a filha envolvida em mais uma cena vergonhosa, seu rosto muda. A decepção é profunda. Ele imaginava que o castigo pudesse abrir alguma fresta de reflexão em Virgínia, mas encontra apenas a mesma arrogância, a mesma fúria e a mesma incapacidade de assumir responsabilidade. Diógenes se aproxima de Lica com constrangimento. Pede desculpas pelo comportamento da filha, deixando claro que Virgínia não tinha o direito de atacá-la. Lica respira fundo e responde que não quer briga, não quer vingança, mas também não aceitará novas agressões. Ela já perdeu demais, sofreu demais e lutou demais para permitir que Virgínia continue usando o ódio como desculpa. O silêncio de Diógenes pesa mais do que qualquer grito. Ele olha para a filha e entende que a punição não mudou seu coração. Virgínia continua acreditando que todos ao redor são responsáveis por sua queda, menos ela mesma. E isso torna tudo ainda mais perigoso. Enquanto essa tensão explode na igreja, Ana Maria segue vivendo outro tipo de angústia. Ela está cansada de esperar que Manuel tenha coragem de assumir o sentimento dos dois. Não quer um namoro escondido, não quer promessas vagas, não quer viver dependendo de desculpas. Por isso, quando fica diante dele, fala com firmeza. Se Manuel gosta dela de verdade, precisa procurar Casemiro e pedir permissão para namorá-la do jeito certo. Manuel fica nervoso. O medo da reação de Casemiro quase o faz recuar. Ele tenta pedir mais tempo, mas Ana Maria não aceita. Já esperou demais, e se ele continuar fugindo, talvez prove que seu amor não é forte o bastante para enfrentar a responsabilidade. Mirinho, como sempre, aproveita para provocar o amigo, fazendo piadas sobre sua falta de coragem. Mas dessa vez, a brincadeira funciona como um empurrão. Manuel entende que não pode continuar escondido atrás do medo. Se quer Ana Maria ao seu lado, precisa agir como homem sério. E assim, enquanto Virgínia afunda ainda mais na própria fúria e Diógenes percebe que o castigo talvez precise ser mais duro, Manuel caminha para enfrentar Casemiro. De um lado, uma jovem mimada que não aprende com os próprios erros. Do outro, um rapaz assustado tentando provar que merece o amor de Ana Maria. Em Barro Preto, cada escolha começa a revelar quem tem coragem de mudar e quem prefere continuar prisioneiro do próprio orgulho. Manuel caminha em direção à casa de Casemiro, com o coração batendo como se estivesse prestes a enfrentar um tribunal. Durante muito tempo, ele tentou adiar aquela conversa, sempre encontrando uma desculpa, sempre prometendo a Ana Maria que falaria no momento certo. Mas a verdade é que o momento certo nunca chega para quem vive dominado pelo medo. E Ana Maria já deixou claro: ou ele assume o amor dos dois com respeito, ou continuará provando que ainda não está pronto para ficar ao lado dela. Quando Manuel finalmente fica diante de Casemiro, as palavras quase desaparecem. O homem percebe o nervosismo do rapaz e o encara com seriedade, sem facilitar. Ana Maria observa de longe, aflita, torcendo para que Manuel não recue mais uma vez. Ele respira fundo, junta a pouca coragem que ainda resta e fala de uma vez. Seu Casemiro, eu gosto da Ana Maria. Quero pedir sua permissão para namorar sua filha do jeito certo. O silêncio que vem depois parece interminável. Casemiro não sorri, não responde de imediato. Apenas mede Manuel com os olhos, como se tentasse descobrir se ali existe um rapaz sério ou apenas mais um homem cheio de promessas vazias. Ele pergunta se Manuel entende o peso do que está pedindo, se sabe respeitar uma moça de família e se está preparado para assumir um compromisso diante de todos, sem esconderijo, sem vergonha e sem brincadeira. Manuel engole em seco, mas não foge. Dessa vez responde com firmeza. Diz que gosta de Ana Maria de verdade, que quer fazer tudo corretamente e que não pretende brincar com os sentimentos dela. A cada palavra, Ana Maria sente o peito se aliviar. Aquela coragem simples, que demorou tanto para aparecer, finalmente chega. Casemiro mantém a postura dura por mais alguns segundos, mas percebe a sinceridade do rapaz. Depois de tanta tensão, dá sua permissão.
deixando claro que estará atento e que Manuel deverá honrar cada palavra dita ali. Ana Maria sorri, emocionada. Manuel sente um alívio imenso, como se tivesse tirado uma pedra do peito. Agora o amor dos dois não precisa mais viver escondido nos cantos, nem depender de promessas adiadas. Enquanto esse pequeno triunfo acontece em Barro Preto, Dona Menina recebe um pedido inesperado de Bartô. Ele quer que ela faça uma imagem de santa para a veneranda, acreditando que isso pode aumentar a fama da cidade e alimentar a devoção popular. Mas Dona Menina não gosta da ideia. Para ela, fé não é enfeite, não é comércio, e não pode ser fabricada apenas para agradar interesses alheios. Bartô tenta insistir, usando argumentos sobre tradição, movimento e prestígio. Mas Dona Menina permanece firme. Ela sabe que uma imagem religiosa carrega significado profundo e não deve nascer de vaidade, oportunismo ou espetáculo. Uma coisa sagrada não se faz para alimentar fama, Bartô. Se não nasce da verdade, vira só vaidade vestida de devoção. Bartô fica sem resposta. Dona Menina pode parecer tranquila, mas quando acredita em algo, dificilmente muda de posição. E sua recusa mostra que, em meio a tanta mentira e ambição, ainda existem pessoas capazes de defender princípios simples com enorme força. Enquanto isso, no castelo de Batanga, Gendal continua conduzindo sua própria encenação de poder. As mulheres que desejam ocupar o lugar de rainha são apresentadas, observadas e avaliadas não pelo coração, mas pela utilidade que podem ter para o rei. Gendal não procura amor. Procura uma mulher que fortaleça sua imagem, garanta herdeiros e aceite viver dentro das regras impostas por ele. Quênia acompanha tudo com revolta silenciosa. A presença dela ali é quase uma humilhação. O pai, que a mantém como refém disfarçada de princesa livre, agora escolhe publicamente uma mulher para ocupar o trono ao seu lado, como se pudesse substituir afetos, apagar conflitos e reconstruir sua autoridade apenas com uma cerimônia. Entre as candidatas, Binta chama a atenção. Ela não se comporta como as outras. Há calma em seus gestos, cuidado em suas respostas e uma força discreta que Gendal interpreta como docilidade. O rei conversa com ela, pergunta se está preparada para assumir o lugar de rainha, e ouve uma resposta que o agrada. Binta diz que uma rainha precisa ter força, respeito pelo povo e consciência do peso da coroa. Gendal sorri, acreditando que poderá moldá-la conforme seus interesses. Mas Quênia observa a cena com preocupação. Ela percebe que Binta talvez não compreenda ainda o tamanho da armadilha em que está entrando. A princesa tenta se aproximar para alertá-la, mas os guardas impedem qualquer conversa a sós. Quênia entende que Gendal não permitirá brechas. Ele não quer que Binta conheça a verdade antes de aceitar o lugar ao lado dele. Então, diante de todos, Gendal anuncia sua decisão. Binta será a nova rainha de Batanga. O castelo reage com surpresa. Binta recebe a notícia emocionada, mas também sente o peso daquela escolha cair sobre seus ombros. Quênia, por sua vez, percebe que o pai acaba de dar mais um passo para consolidar seu poder e afastá-la de vez da linha central do reino. Gendal sorri como um vencedor, acreditando que ainda controla tudo. Mas por trás daquele anúncio grandioso, Batanga está rachando por dentro. Quênia continua refém. Pascoal se aproxima do esconderijo da resistência. Dumé prepara uma reação. E Binta acaba de entrar em uma família onde o trono vale mais do que o amor, e a coroa pode se transformar em prisão. A escolha de Binta como nova rainha de Batanga cai sobre o castelo como uma notícia grandiosa, mas também perigosa. Gendal sorri diante de todos, satisfeito, como se tivesse acabado de provar que ainda controla o futuro do reino. Para ele, Binta representa mais do que uma esposa. Representa uma chance de reconstruir sua imagem, gerar novos herdeiros e apagar a sombra de Quênia, a filha que ousou discordar de suas ordens e proteger aqueles que ele chama de inimigos. Binta recebe a notícia com emoção, mas seu olhar revela algo além da honra. Há dúvida, há medo,
e ao peso de uma responsabilidade que ela talvez ainda não compreenda por completo. Ela imaginava entrar para a história de Batanga como rainha, mas começa a perceber que o trono ao lado de Gendal não é apenas poder. É também vigilância, silêncio e submissão. Kenya observa tudo de longe, cercada por guardas, fingindo a postura de princesa, enquanto por dentro se sente cada vez mais prisioneira. Ela sabe que o pai não escolheu Binta por amor. Escolheu porque acredita que pode moldá-la, usá-la e transformá-la em mais uma peça no tabuleiro do reino. Binta não sabe onde está entrando. Meu pai não procura uma rainha. Ele procura uma mulher que obedeça. A princesa tenta encontrar uma forma de alertar Binta, mas os guardas bloqueiam qualquer aproximação. Gendal não quer conversas privadas, não quer dúvidas plantadas, e muito menos que sua nova escolhida ouça a verdade antes da hora. Kenya entende, então, que Binta acaba de ser empurrada para dentro de uma armadilha elegante, coberta de joias, cerimônia e falsas promessas. Enquanto isso, fora do castelo, a resistência vive uma urgência cada vez maior. Ladisa sabe que Pascoal está com a chave do esconderijo. A culpa a consome, mas Akin não permite que ela se afunde sozinha nesse erro. Ele lembra que ela enfrentou Pascoal sem entregar ninguém, que resistiu à ameaça e conseguiu escapar. Mesmo assim, a verdade é impossível de negar. O esconderijo já não é seguro. Dumé, ao saber do avanço de Pascoal e da situação de Kenya, fica dividido entre duas guerras. De um lado, precisa proteger os rebeldes, retirar pessoas do esconderijo e impedir que Gendal destrua o coração da resistência. Do outro, precisa salvar a mulher que ama, que continua vigiada no castelo e usada como refém emocional pelo próprio pai. Akin tenta chamá-lo à razão. Se Dumé correr para o palácio sem plano, pode cair na armadilha perfeita. Pascoal está esperando um erro. Gendal quer um motivo para esmagar todos os rebeldes. Mas Dumé não consegue simplesmente esperar. Eu não vou abandonar Kenya, mas também não vou entregar o nosso povo nas mãos de Gendal. Essa promessa mostra que a batalha está apenas começando. A resistência precisará agir com inteligência, mudar rotas, proteger famílias e preparar um novo movimento antes que Pascoal encontre a porta certa. A chave perdida se tornou uma sentença pendurada sobre todos, e cada minuto de atraso pode custar caro. No Brasil, Virgínia continua provando que ainda não aprendeu nada com seus castigos. A cena na igreja deixou Diógenes profundamente envergonhado. Ele percebeu que a filha continua culpando Lica por tudo, como se suas próprias escolhas não tivessem construído cada consequência. A agressividade, a inveja e a falta de arrependimento mostram que o castigo talvez precise ser ainda mais firme. Lica, por sua vez, sai daquele confronto com uma certeza: não vai mais aceitar ser intimidada. Ela já enfrentou perseguições, armadilhas e humilhações demais. Agora entende que se Virgínia tentar atacá-la de novo, encontrará uma mulher muito mais forte do que imaginava. Eu não quero guerra, Virgínia. Mas também não vou mais baixar a cabeça para sua maldade. Enquanto isso, Manuel finalmente sente o alívio de ter enfrentado Casemiro. Depois de tanto medo, ele pediu Ana Maria em namoro da maneira correta e conseguiu provar que suas intenções são sérias. Ana Maria, emocionada, vê naquele gesto a confirmação de que seu amor não precisa mais viver escondido. Casemiro continua atento, firme, pronto para proteger a filha, mas agora o casal pode respirar com mais tranquilidade. Dona Menina também marca posição ao recusar o pedido de Bartô. Ela não aceita transformar fé em espetáculo, nem fazer uma imagem de santa apenas para alimentar vaidade ou fama. Em uma cidade cheia de interesses, sua firmeza lembra que nem tudo pode ser comprado, moldado ou usado como ferramenta de poder. Assim, o capítulo se fecha com destinos cruzados e perigos cada vez maiores. Binta é apresentada como nova rainha de Batanga, mas talvez tenha acabado de entrar na prisão mais luxuosa do reino. Kenya continua refém do próprio pai, vigiada e impedida de agir livremente. Ladisa teme que Pascoal encontre o esconderijo.
Dumé precisa escolher o próximo passo sem destruir a resistência. Virginia mostra que seu orgulho ainda é mais forte que qualquer arrependimento. E Manuel, finalmente, encontra coragem para assumir seu amor por Ana Maria. Em A Nobreza do Amor, cada vitória carrega uma ameaça escondida. Gendal acredita que está fortalecendo o trono com uma nova rainha, mas não percebe que sua crueldade está unindo seus inimigos. Pascoal acha que a chave vai abrir o caminho para destruir Dumé, mas pode acabar provocando uma reação ainda mais ousada. E Binta, ao aceitar a coroa, talvez descubra tarde demais que o maior perigo de Batanga não está fora do castelo, está sentado no próprio trono. Se você gostou desse resumo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Comente aqui embaixo. Binta vai obedecer a Gendal ou pode acabar ficando ao lado de Quenya e dos rebeldes? A gente se encontra no próximo vídeo, porque essa guerra entre amor, poder e justiça está longe de terminar.